Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e o vídeo de hoje vai ser sobre o que fazer após a floração das orquídeas. Se você tem aí na sua casa alguma orquídea que já perdeu as flores e não sabe o que fazer com as hastes, acompanhe o vídeo até o final porque eu acho que ele vai te ajudar. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado por aqui. E desde já eu te agradeço muito. Bom, gente, eu fiz um shorts aqui para o canal de como eu montei esses vasos nessa parede com essas orquídeas havaianas. Elas estavam lindas, super floridas, mas já faz um tempinho. Então as flores foram secando e agora ficaram apenas as hastes. Aqui em cima ainda tem uma com florzinhas, mas as outras já secaram. E sempre que isso acontece, surge a dúvida, né? O que fazer com essas hastes? Dependendo da espécie da orquídea, você pode deixar a haste. Por exemplo, no caso das Phalaenopsis, que inclusive é essa aqui do meio, eu vou deixar uma foto aqui passando para vocês lembrarem qual é pela flor. Essa espécie pode apresentar novas hastes a partir da haste principal. Então aqui ela está com uma haste floral, as flores ainda não abriram, mas quando elas abrirem a planta vai ficar florida por um tempo, depois as flores acabam caindo e há a possibilidade de começar a surgir novas hastes a partir dessa haste. Se ela continuar assim, verdinha, viva, caso ela seque, aí realmente não vai surgir nenhuma outra haste. Mas no caso das orquídeas havaianas e na maioria das orquídeas isso não acontece. Caíram as flores, a haste automaticamente começa a secar. E a gente precisa retirar essas hastes, elas não vão ter mais função na planta e até secarem elas ficam ali puxando energia, nutrientes, água. E como esse é um período em que as orquídeas precisam dar uma descansada, repor as energias, essas hastes não vão contribuir para a sua orquídea. Outra dúvida bem frequente é sobre o replantio. Toda vez que uma floração acaba, a gente precisa replantar a orquídea? Cada pessoa tem o seu jeito de cultivar, mas na minha opinião não é necessário replantar a cada final de floração. Enquanto a orquídea estiver saudável, com um vaso num tamanho adequado para ela, inclusive ela até gosta de um vaso num tamanho mais justinho para ela, não precisa colocá-la num vaso super grande. Enquanto o substrato dela também estiver bacana, sem mau cheiro, em bom estado, você pode mantê-la nesse mesmo vaso, nesse mesmo substrato. Agora, um fator fundamental para ter sucesso no cultivo das orquídeas é adubá-las com frequência. Isso realmente faz a diferença. A nutrição adequada promove a saúde da planta. É igual a gente, né? Quando a gente se alimenta bem, come frutas, verduras, aquela alimentação com bastante nutriente, vitamina, a gente se sente super bem. O mesmo ocorre com as plantas, com a diferença de que ela ali paradinha dentro do vaso não consegue obter esses nutrientes por ela mesma. Ela precisa da nossa ajuda. Então a adubação é fundamental. Eu gosto de adubá-las com bocache. Aqui no canal já tem um vídeo só sobre ele. E é muito legal utilizá-lo porque ele fornece nitrogênio, mas principalmente ele vai promover uma melhoria biológica ali no ambiente onde estão as raízes. E isso se dá através de micro-organismos benéficos. Então eu acho que vale muito a pena você utilizar o bocache. O meu aqui já está até acabando de tanto que eu uso, não só nas orquídeas, mas nas plantas em geral. Outro adubo excelente para orquídeas é o NPK 20-20-20. Essa formulação é muito conhecida por quem cultiva orquídea e eu utilizo esse da Forte Jardim, mas existem também em outras marcas. E o mais legal desse adubo é que ele é solúvel, então você dilui ele em água, aqui atrás vem explicadinho as quantidades. E com essa solução você pode pulverizar as folhas e raízes ou regar a planta. Então, conforme a recomendação da embalagem, eu vou diluir meia colherzinha de café do adubo em 1 litro de água.
Eu prefiro colocar um pouquinho de água num copo e diluir primeiro esse adubo e depois juntar ao restante da água e assim regar as plantas. E esse é um adubo de manutenção, então após a floração você entra com esse adubo, seguindo aqui a recomendação da embalagem, até a planta começar a emitir novas hastes florais. E lá na minha lojinha virtual você encontra esses adubos, substrato para orquídeas e vários outros produtinhos para jardinagem. É lojameuquintal.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha lá depois. Quando surgirem novas hastes, você pode entrar com esse adubo, que é próprio para floração. Lembra que eu sempre comento nos vídeos sobre utilizar um adubo rico em fósforo para as plantas floríferas? Então, esse é um exemplo. Ele tem 45% de fósforo e assim a sua planta vai conseguir produzir muitas flores. Também diluo da mesma forma, lembrando de não molhar as flores e as hastes florais, somente as folhas e as raízes. E vou regar a Phalaenopsis, que está com uma haste floral, e essa outra lindeza que ainda está florescendo. Lembrando de não molhar as flores e as hastes florais. E para podar as hastes, eu vou utilizar uma tesoura de poda bem limpa. Eu sempre limpo ela com álcool 70 e a cada nova planta que eu for podar, eu vou limpar a tesoura novamente, para que se caso alguma delas esteja doente, a tesoura não leve essa doença para outra planta. E uma dica é guardar esses palitos que vêm com ela, para que na próxima floração você possa reutilizá-los. Não joga fora, porque quando começarem a surgir novas hastes, elas vão precisar de sustentação. Outro fator muito importante para o sucesso do seu cultivo é a luminosidade. As orquídeas são plantas que crescem na natureza sob a copa das árvores, apoiadas sobre os troncos. Até tem um mito de que elas são parasitas, e isso não é verdade. Elas apenas se apoiam, elas não sugam os nutrientes das outras plantas. E como elas têm por característica crescer sob a copa das árvores, elas não podem ficar expostas ao sol pleno. Isso vai provocar desidratação, queimadura nas folhas. Então o ideal é que o ambiente seja sombreado, porém que ele receba bastante luz natural, até mesmo um solzinho da manhã, aquele sol mais fraquinho, para que as orquídeas possam florescer. Caso contrário, elas vão ficar apenas vegetando, ou seja, vão produzir apenas folhas e não vão conseguir produzir as flores. O interessante é que seja um local sem ventos também, para evitar a desidratação. E ao cultivar as orquídeas, a gente precisa dar uma atenção especial também às folhas. Dependendo da espécie, é até normal que elas tenham algumas pintinhas. A orquídea havaiana mesmo tem algumas pintinhas, mas é importante observar a presença de manchas estranhas. Aqui nesse caso, ela está com várias manchas foliares que são causadas por doenças fúngicas. Olhando por cima, elas não estão tão evidentes, mas quando a gente olha a face inferior das folhas, a gente vê muitas manchas. Então eu vou pulverizar um fungicida. As folhas que já apresentam manchas não vão voltar ao normal, mas dessa forma a gente evita que essa doença se espalhe. E sempre que você for pulverizar as suas plantas, escolha um período mais fresco do dia. Eu prefiro fazer isso no final da tarde. E é importante utilizar os equipamentos de proteção também. Luva, máscara, óculos, tudo certinho. Também retire as crianças e os animais da área de aplicação. E uma observação aqui é que essa minha luva não é a mais indicada. O correto mesmo é utilizar uma luva nitrílica desse tipo que está aparecendo aqui na tela, mas eu esqueci de comprar, então vai essa amarela mesmo. E mais uma informação interessante sobre a orquídea havaiana. Esse pseudobulbo não vai dar uma nova haste, mas de forma alguma a gente deve retirá-lo daqui.
É nele que está uma grande reserva de nutrientes que a planta vai utilizar para se manter até a produção de novos pseudobulbos e, consequentemente, novas flores. Bom, gente, essas foram as dicas que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que alguma delas tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu joinha e também se inscreva no canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!